sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! A filósofa Hannah Arendt, que escreveu o livro A Banalidade do Mal, dizia a seguinte frase: até nos tempos mais sombrios, temos o direito de ver alguma luz. Por isso, estamos aqui para iluminar, dentro do possível, este mundo que anda passando por um período tão sombrio. Bem-vindos, senhoras e senhores. Está no ar TV Sintese. Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. Vamos começar cumprindo a nossa tarefa de iluminar o seu caminho da melhor maneira possível, com arte. Vem aí, Cine Resistência. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. No nosso quadro Cine Resistência de hoje, nós vamos apresentar o filme O Grande Desafio. Um filme baseado em fatos reais. Mostra um brilhante professor que, embora tenha convicções políticas que possam atrapalhar sua carreira, decide apostar nos seus alunos para formar um grupo de debatedores negros de uma pequena universidade, dispostos a enfrentar a tradicional e imbatível campeã da modalidade, frequentada por brancos. O Grande Desafio entra para a galeria dos filmes de Vitória, com uma mensagem importante para o espectador, além de ensinamento sobre as relações humanas numa época influenciada pelo racismo. Para assistir, vocês já sabem. Basta ir lá no YouTube, colocar o nome do filme, O Grande Desafio, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Às vezes, um bom papo, uma boa entrevista, nos ajudam a clarear as nossas ideias. É por isso que no quadro Nossa Luta de Cada Dia, temos o privilégio de trazer para você grandes entrevistas com grandes pensadores e pensadoras como o professor André Martins, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com quem eu converso agora. Boa tarde, professor André Martins, tudo bem? Professor André, infelizmente, também estamos vivendo tempos sombrios na educação. Traça para a gente um cenário da educação no Brasil, desde o golpe de 2016 até o atual momento que estamos vivendo hoje. Eu acho que o primeiro ponto a ser destacado diz respeito a uma mudança na Constituição, né, que estabeleceu um limite do teto de gastos públicos. A emenda que nós passamos a denominar como a Emenda Constitucional da Morte, porque ela congelou os investimentos sociais em saúde, educação, assistência, previdência, trabalho, enfim, um conjunto de programas sociais, afetando fortemente a educação. Essa foi uma medida muito impactante para a educação por conta dos desafios que tínhamos que cumprir em relação ao Plano Nacional de Educação. O segundo grande golpe que tivemos foi uma alteração no ensino médio.
chamado de reforma do ensino médio, mas que, na verdade, se trata de uma contra-reforma. Né? Por que uma contra-reforma? Porque ela destrói o ensino médio ao invés de melhorar o ensino médio. Né? Eu costumo dizer que ninguém faz uma reforma na sua casa para piorar as condições de habitação. Né? O que geralmente as pessoas fazem são reformas para melhorar as condições de habitação, melhorar o conforto. O terceiro problema, né? A partir de 2019, com o governo Jair Bolsonaro, nós detectamos uma profunda desarticulação da educação nacional no seu conjunto. Né? E essa desarticulação da educação nacional passa, inclusive, por um ponto muito preocupante: o esvaziamento da capacidade técnica do próprio Ministério. Então, dois exemplos. O primeiro deles diz respeito à questão de R$ 1 bilhão que foi destinado ao MEC em novembro do ano de 2019, que era para ser gasto em 2020, e o MEC não conseguiu gastar esse recurso. Não conseguiu planejar a execução orçamentária. E esse recurso foi perdido. E o mais recente... Então, quer dizer, com detalhe, Leila, que eu acho que é muito importante que os nossos ouvintes saibam disso. Em 2019, o MEC tinha sofrido cortes por ordem do ministro Paulo Guedes. Então, vários programas do MEC que afetam diretamente a educação pública sofreram, então, cortes de recursos. Essa verba que chegou em novembro permitiria, então, recuperar com um dinheiro novo aquilo que havia sido cortado. Mas o ministro, à época, não coordenou a ação. E o MEC tem técnicos muito competentes, técnicos que são técnicos funcionários de carreira e que foram retirados dos postos e colocados pessoas que não conhecem minimamente do planejamento. E esse problema se repetiu agora, nesse mês, agora no mês de março, quando o MEC errou a destinação de verbas do Fundeb. Então, o que está acontecendo hoje? Alguns municípios não receberam os recursos do Fundeb e outros municípios receberam uma verba muito maior, não cumprindo a legislação. Então, os municípios que não receberam ficarão na penúria, e isso talvez impacte no pagamento dos salários dos professores, impacte negativamente na execução de algumas políticas nesse contexto extremamente desfavorável, que é o contexto da educação na pandemia, e os municípios que receberam a mais terão que devolver. E agora tem uma operação para recuperar esses recursos junto aos municípios. Então, esses elementos, eu acho que reforçam e deixa muito claro para os nossos ouvintes de como que a educação nacional está sendo destruída. Eu acho que é isso que nós estamos verificando num rápido cenário nacional. Nesse sentido, professor André, na sua visão, qual é o perfil do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro? É impressionante, porque o atual ministro não conhece de absolutamente nada da educação. Ele não, assim como também o ex-ministro da Saúde não conhecia absolutamente nada da área da saúde. Vamos falar agora de reforma do ensino médio. Professor, explica para a gente por que essa reforma do ensino médio, de reforma, não tem nada. Essa contra-reforma, essa desreforma, ela desarticula tudo aquilo que nós temos em relação ao ensino médio. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, de fato, nós temos um problema em relação ao ensino médio, já tínhamos esse problema, sobretudo em função da desigualdade social. O que é que a gente consegue ver através dos números? Nós temos uma evasão significativa, um abandono significativo de estudantes no ensino médio.
E aí eu digo também o outro aspecto, que essa contrarreforma se assemelha, em certos aspectos, à reforma que foi promovida, a contrarreforma que foi promovida lá na ditadura empresarial militar através da Lei 5692 de 1971, que estabeleceu a profissionalização automática do ensino médio. E as escolas privadas reagiram a isso. E as escolas privadas disseram: não, nós não vamos nos curvar a essa mudança na legislação. E é isso que vai acontecer. Então, nós vamos ter o aprofundamento do que nós chamamos de dualismo educacional. Traduzindo, nós vamos ter duas escolas fortemente delineadas. Aquilo que nós conseguimos aí diminuir vai ser aprofundado. Uma escola dos ricos, as escolas privadas das elites, que continuarão formando e formando bem, e são esses meninos e essas meninas dessas escolas privadas que vão ocupar as vagas nas universidades, e uma escola pública, precarizada, que não prepara para uma inserção imediata no mercado de trabalho e que não prepara para a educação superior. Na sua opinião, a quem interessa o esvaziamento da formação dos estudantes e a destruição da escola pública? Assegura o interesse dos donos das escolas privadas, assegura o interesse da elite, que não quer que os filhos das trabalhadoras e dos trabalhadores que frequentam a escola pública cheguem à universidade e que, se chegarem lá, não fiquem. Então, interessa a eles, porque eles não querem que essas pessoas estejam na universidade, e interessa ao conjunto da elite na medida que vai esvaziar a cidadania, na medida que vai esvaziar a capacidade de leitura crítica da realidade. Professor André, quero desde já agradecer por essa entrevista, pela sua disponibilidade e pela sua fala, que nos traz reflexões importantes acerca de temas tão urgentes. Peço que, por gentileza, faça suas considerações finais. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês por vários motivos, né? Primeiro, que eu tenho um carinho muito grande pelo estado de Sergipe, fiz grandes amigos aí através do Sintese, né? Eu digo que eu nasci no Rio de Janeiro, me tornei mineiro por circunstância, né? E me tornei sergipano por opção, né? Porque reconheço, né, na garra desse povo, na luta desse povo, né, algo que me inspira, né? E tenho no Sintese uma referência muito grande de luta. É um sindicato que se mostra comprometido não só para defender salário de professor e de professora, mas para defender um projeto de educação pública, um projeto para o conjunto da sociedade, né? E acho que esse programa e esse espaço que vocês têm, ele é fantástico, né? Eu já, sempre quando posso, de vez em quando eu não interajo, mas fico ali ouvindo, ali com o fone de ouvido, ali, fico fazendo as minhas coisas, meu trabalho, né? E estou ali acompanhando de vez em quando o programa de vocês, assisto também a TV Sintese, enfim, está sempre aí conectado. E deixo aqui o meu abraço, me sentindo muito mais uma vez muito honrado de estar com vocês, né? Muito honrado de poder compartilhar algumas reflexões, né? E dizer que eu espero que esse pandemônio que nós estamos vivendo, né, em meio a uma pandemia, passe, né, para que a gente possa voltar a viver com dignidade, com mais tranquilidade e possa se encontrar, porque o momento exige agora o isolamento social, todo um controle para que a gente possa sobreviver, né, para seguir sonhando e construindo, né, um estado de Sergipe, uma escola pública em Sergipe, né, e também em todo o Brasil, né, que valorize as pessoas, que valorize os direitos sociais, os direitos humanos. Deixo aqui o meu grande abraço e me coloco à disposição para outros convites e dizer que seguirei aqui aos sábados de manhã ouvindo e acompanhando esse belo trabalho que vocês realizam. Um grande abraço para vocês. Em tempos de escuridão, nada melhor do que a luz da lei, não é mesmo? Fique agora com o nosso quadro O Direito é Seu.
O direito é seu. No programa de hoje, iremos falar sobre a aposentadoria do professor municipal que tem vínculo com o INSS. Vamos tratar de como ficou a aposentadoria de vocês, professores, após a reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. É bom lembrarmos que antes da reforma previdenciária, somente o tempo de contribuição possibilitava a concessão da aposentadoria, não precisando da soma de sua idade para a concessão desse benefício. E como se dava isso? Olha, para os professores, bastaria comprovar que estavam na função de magistério por 30 anos e para as professoras por 25 anos. Frisando que função de magistério é o tempo de efetivo exercício pelos professores na docência, nas atividades de direção e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Agora vamos falar o que a reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 trouxe para os professores. Tenho certeza que não foi nada de bom. Vamos falar inicialmente da regra geral. Como se dá a regra geral para a aposentadoria dos professores? Com a reforma, todos os professores necessitarão para se aposentar de tempo de contribuição, em geral, 25 anos para ambos os sexos e mais uma idade mínima de 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Ou seja, pela primeira vez, a aposentadoria dos professores que são ligados ao INSS passa a exigir uma idade mínima para a concessão do benefício. Outra grande mudança na aposentadoria dos professores será a nova fórmula de cálculo, pois agora o valor da aposentadoria será 60% do valor do salário de benefício, que corresponde à média integral de todo o salário de contribuição desde julho de 94, corrigido monetariamente, e mais um acréscimo de 2% para cada ano que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Ou seja, para que o professor do sexo masculino consiga atingir 100% da média, terá que trabalhar 40 anos e para a professora por 35 anos. Como dissemos, essa é a regra geral. Porém, para aqueles professores que já estavam exercendo suas funções antes da reforma previdenciária, o legislador criou 3 regras de transição para garantir que o professor possa se aposentar usando parte das regras anteriores à reforma. Na primeira regra, o legislador criou o sistema de pontos, ou seja, com a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, os professores deverão atingir uma pontuação que se inicia em 81 pontos para a mulher e 91 pontos para o homem. Na segunda regra de transição, o legislador criou a obrigação da soma do tempo de contribuição de no mínimo 30 anos para o homem e de 25 anos para a mulher, mais uma idade mínima para a mulher de 51 anos e para o homem de 56 anos. E por fim, a terceira regra de transição. O legislador criou o sistema de pedágio de 100% do tempo faltante, observando também, neste caso, que deverá haver um tempo de contribuição de no mínimo 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, mais uma idade mínima para a mulher de 52 anos e para o homem de 55 anos. Pois bem, a aplicação dessas regras de transição para vocês, professores, é muito complexa e cheia de situações específicas. Falamos aqui de uma forma geral de como se dará a aposentadoria para os novos professores que tomaram posse em algum município após 12 de novembro de 2019, como também comentamos como será a aposentadoria dos professores já vinculados aos municípios antes da reforma previdenciária. Por isso, professores e professoras, havendo alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. TV Sintese desse sábado termina aqui. Para vocês que são pessoas iluminadas, que ficaram com a gente durante todo o programa, boa tarde e boa sorte. Nos vemos no sábado que vem. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.